Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 11º episódio desta 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos falar sobre Santa Elizabeth da Trindade. E para o assunto principal, nós temos hoje aqui um grande convidado. Eu gostaria de apresentar para vocês o André Gabi, o som da palavra. Nós vamos falar sobre o canto gregoriano. Tudo bem, André? Se apresenta pra gente, por favor. Diga-nos quem é você, de onde você é, o que você faz. Obrigado pelo convite. Me chamo André Gabi, como você já disse. Eu sou professor de música, a minha vida inteira é dedicada à música, desde criança. E em um certo momento da vida eu comecei a me dedicar ao canto gregoriano. Então, sou professor universitário e dentro da universidade e também fora, como trabalho pastoral e trabalho missionário aí de apologética. Eu faço esse trabalho com canto gregoriano na internet, com o projeto O Som da Palavra. O Som da Palavra foi gestado como projeto de extensão universitário, mas como ele cresceu muito, ele extrapolou todas as possibilidades de muros universitários. Ele não tinha mais um objetivo exclusivamente extensionista, mas tinha outros objetivos que são mais religiosos também. Eu resolvi fazer esse trabalho desvinculado da universidade, mas é um trabalho meu, da minha vida, né? Então, atuo na universidade. No momento eu estou cursando doutorado também com o tema do canto gregoriano, né? Então é isso. Excelente, excelente. Então fica aí o meu convite para que você que está me ouvindo aí siga o Som da Palavra no Instagram, no YouTube, no Telegram. Tem um site que está quase pronto, mas não consegui concluir esse projeto. Pretendo concluir, se Deus quiser, esse ano. Mas é isso, são esses meios de comunicação do Som da Palavra. É um trabalho belíssimo e importantíssimo também. Mais uma vez eu faço um convite para que todos possam seguir e acompanhar o André lá no O Som da Palavra. Tá certo? Vamos seguir com o programa então. O André volta já para falarmos sobre o canto gregoriano. Tá certo, obrigado. Não esqueça de acessar o nosso portal cooperadoresdaverdade.com. Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou simplesmente digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, Os Cooperadores, tudo junto, no Facebook, no YouTube e principalmente Instagram. Siga, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo e interaja com a gente pelas redes sociais também. Recados dados, apresentações feitas, vamos rezar porque, como ensinava o Papa Bento XVI, sem a oração a nossa vida fica desprovida de sentido e de referência. Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Concedei-me, ó Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir o próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração.
obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santa Teresa Benedita da Cruz. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade é conhecida também como Santa Isabel da Trindade, ok? É que no português há duas traduções possíveis para o nome Elizabeth, então às vezes a gente encontra essa divergência. Alguns usam Santa Elizabeth e outros Santa Isabel, mas é a mesma pessoa, tá bom? Ela se chamava Elizabeth Catès e nasceu no campo militar de Avor, perto de Bourges, na França. Seu pai era capitão do exército francês, inclusive. Desde muito cedo ela se mostrava uma criança turbulenta, muito viva, faladora, precoce e de temperamento colérico. A sua mãe, quando falava dela em algumas cartas, a chamava de autêntico diabinho. E a sua irmã também dizia que ela era um verdadeiro diabo. Vejam só, você pode ter um santo aí dentro da sua casa e não sabe, hein? Mas a verdade é que a sua mãe era muito atenta a essas coisas e soube domar a fúria da nossa pequena Elizabeth e fazer sobressair nela a ternura e a docilidade. Veja a importância dos pais aí na educação dos filhos, hein? Era ainda uma criança quando a sua família se mudou para a cidade de Dijon. Foi quando Elizabeth perdeu seu pai. O dia da sua primeira comunhão, dia 19 de abril de 1891, foi o grande dia da vida dela. Ela tinha 10 anos. Estudou piano desde os 8 anos de idade no conservatório da cidade, chegou a participar de concertos, inclusive era uma excelente pianista, elogiada até pelos jornais da cidade. Entre músicas e festivais, bailes, férias e diversões foram decorrendo aí os anos da nossa Elizabeth. Aos 14 anos, ela se sentiu irresistivelmente atraída por Jesus. Aos 18 anos, quando sua mãe pretendia que ela casasse, a nossa querida Elizabeth respondeu que o coração dela já não estava livre. O meu coração já não está livre, ela disse. Eu o dei ao Rei dos Reis e dele já não posso dispor. O desgosto da mãe foi grande, mas foi ainda mais amargo quando ela soube que Elizabeth queria entrar no Carmelo. Tanto é que só permitiu a sua entrada quando Elizabeth alcançou a maior idade, aos 21 anos. No dia 2 de agosto de 1901, Elizabeth entrava definitivamente nesta bela montanha do Carmo, que pela sua solidão e beleza a atraiu irresistivelmente. Foi lá quando ela adotou o nome, então, de Elizabeth da Santíssima Trindade, Irmã Elizabeth da Santíssima Trindade. Lendo São Paulo, ela descobriu que deveria ser o louvor da glória de Deus. Essa ideia foi o rumo e o norte de Elizabeth da Santíssima Trindade. Louvor de glória é aquela alma que mora em Deus, que o ama com um amor mais puro. Louvor de glória é uma alma que contempla a Deus com uma fé simples e permanece como um eco perene do eterno cântico celeste. A irmã Elizabeth entrou no mistério de Deus através de Maria, a quem chamava de Porta do Céu. Cultivava uma espiritualidade profunda, seguindo seus mestres Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Ela gostava de ver o sol adentrar no claustro
e recordar aquela comparação de Santa Teresa, que dizia que a alma é como um cristal que reflete a Deus. Cada dia na minha vida de esposa me parece mais belo, mais luminoso, mais envolto em paz e amor, ela dizia. Nossa querida irmã, Elizabeth da Santíssima Trindade, foi o perfeito louvor da glória de Deus. Por isso, com apenas 26 anos, se encontrava preparada para voar para o colo de seu belíssimo esposo. No final de março de 1906, a irmã Elizabeth foi colocada na enfermaria. E ela se sentia feliz por morrer carmelita e escreveu, parafraseando São João da Cruz: sem outro ofício senão o de amar, estou na enfermaria. As irmãs rezavam pela sua cura e Elizabeth juntou o seu pedido àquelas orações, mas a bem da verdade, sabia que Jesus a chamaria. No dia 1º de novembro, ela comungou pela última vez, e 2 dias antes da sua morte, ela disse ao seu médico: é provável que dentro de 2 dias esteja no seio da Santíssima Trindade. É a Virgem Maria, aquele ser tão luminoso, tão puro, com a pureza do mesmo Deus, quem me levará pela mão e me introduzirá no céu tão deslumbrante. E antes de morrer ela disse: tudo passa. No entardecer da vida só o amor permanece. A sua última noite foi muito dura. Elizabeth sofria com dores terríveis e também falta de ar. Mas logo ao amanhecer ela descansou, partiu. Foi na madrugada de 9 de novembro de 1906. Elizabeth da Santíssima Trindade foi beatificada em 25 de novembro de 1984 na Basílica de São Pedro pelo Papa João Paulo II. E no dia 16 de outubro de 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano. Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós. Muito bem, a nossa comunidade mais que especial do Cooperadores Clube vem crescendo e hoje nós já somamos 16 membros, 16 apoiadores, 16 pessoas que sustentam este apostolado e que sem eles nada disso aqui seria possível. Se você está ouvindo esse episódio aqui hoje, gratuitamente, é porque nós temos sócios apoiadores que tornam isso possível. Se você acessa o nosso site para ler os nossos conteúdos, é porque essas pessoas nos ajudam a pagar as nossas despesas. Tudo o que você consome aqui de forma totalmente gratuita é sustentado, é pago por essas almas caridosas que decidiram dar um passo a mais para nos ajudar a manter e fazer crescer esse apostolado. Esses são os sócios do Cooperadores Clube. São os membros VIPs do Cooperadores da Verdade. E que, por nos ajudarem tanto o nosso apostolado, contam com alguns benefícios. Acesso antecipado aos podcasts, melhores amigos no Instagram, grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em alguns cursos, produtos, eventos, conteúdos exclusivos semanalmente. Todas essas coisas nós fazemos de coração. É a nossa forma de agradecê-los pela ajuda que recebemos. Então fica aqui o meu convite para você chegar mais perto da gente, fazer parte dessa comunidade de cooperadores também e apoiar o nosso apostolado. Você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube. Lá tem todos os links e todas as formas de contribuição, tá bom? cooperadoresdaverdade.com/clube. Vamos para o assunto principal, então? Vamos chamar o André Gabi para falarmos sobre o canto gregoriano. André, como eu gravo a maioria dos programas sozinho aqui, o pessoal certamente fica de saco cheio da minha voz. Então, quando eu trago convidados, o assunto é todo deles, porque assim a gente varia um pouquinho, não deixa a nossa audiência tão entediada, tá certo? Então a gente vai conversando aqui, eu vou fazendo algumas pequenas intervenções, mas o assunto é todo contigo,
tá? Eu prometo não falar muito, tá certo? Certo. Meu caro, nós sabemos que o canto gregoriano é a música própria da igreja. É o canto próprio do culto católico na Igreja Latina. O canto em que se faz sentir a unidade da igreja, como dizia o Papa Bento XVI. Claro, nós vamos falar um pouquinho mais disso logo adiante, mas eu acho que convém fazer uma pequena introdução aqui, falando sobre a origem do canto gregoriano. De onde é que surgiu o canto gregoriano e como ele se tornou o canto oficial aqui na Igreja Latina? O canto gregoriano, ele é um fenômeno, ele é um repertório que surge por iniciativa da Renascença Carolíngia. As pesquisas principais do século XX apontam para isso, né? Que é um repertório que misturou elementos do canto romano antigo com o canto galicano. A Gália é hoje a França, né? Só lembrar do Asterix e do Obelix, dos gauleses ali, você vai lembrar ali do período medieval quem era a Gália. Existe uma outra corrente de pesquisa teórica um pouco mais... um pouco menos com menos elementos históricos, mas que acredita que esse canto gregoriano ele realmente é tão antigo quanto o Papa Gregório, né? O Papa Gregório está ali no sexto século, ele está ali entre os anos 590 ali, né? O sexto século vai até o próprio ano 600, ali começa o sétimo, ele está ali naquela região. E o oitavo século está lá para frente, né? O oitavo século e o nono século, quando vai começar a ter registro escrito do canto gregoriano. Então, a partir do nono século e décimo século, né? Décimo século para cravar que começam os registros escritos desse repertório. Mas como se chegou a essa conclusão de que esse canto tem elementos misturados? Pela análise do comportamento das melodias, certo? Porque assim, o que acontece? O canto cristão ocidental, né? Porque a gente tem o canto cristão que é mais primitivo, mais antigo, que ele é oriental. O canto cristão está vinculado ao rito. E no início do cristianismo, a gente em cada local, com cada língua, vai desenvolver um rito que seja específico daquela cultura. Então a gente vai ter o rito antioquino, a gente vai ter, né, lá para o Oriente o rito bizantino, o rito copta, que é o rito ali do norte da África, ali região do Egito. A gente vai ter o rito ali da Etiópia, rito etíope, são todos ritos orientais, vamos colocar assim. Que são cada um em uma língua, porque cada região tem uma língua diferente. Essa capacidade de cantar o rito, esse hábito, é uma coisa que é herdada do judaísmo e das religiões antigas. Tá? Para você sacralizar um texto, para você pronunciar um texto de modo sagrado, você não fala esse texto, você cantila esse texto, certo? Inclusive, né, em outras religiões mais orientais, como o hinduísmo, só que eles interpretam essa cantilação como uma coisa meio de magia, né? De você estar fazendo algum ritual mágico. Né? Não é essa ideia do cristianismo. Mas a ideia de que você está colocando o texto num local que é diferente do profano, que você está sacralizando, apartando, né? Sagrado significa você apartar do local profano, né? Tanto que os santos dos santos na religião judaica, né? Aquele local que é sagrado é apartado, ele fica separado, ele fica coberto, inclusive, com tendas. Isso aí, esse elemento, esse resquício ainda se vê nos ritos orientais. Se você for, sei lá, em São Paulo tem lá o rito maronita, né? Você vai na igreja lá, na Maronita não, perdão. O rito greco-melquita, ali do Paraíso. Você vai naquela igreja, o sacerdote ele vai fazer a transubstanciação num local reservado, separado, como se fosse uma espécie de santo dos santos ainda judaico. Né? E ele vai pronunciar o texto cantado, vai sacralizar o texto. Então essa ideia de sacralizar o texto, em cada lugar, em cada língua, em cada cultura, vai adotar um comportamento. Porque convenhamos que cada língua tem uma cadência de pronúncia. Cada língua tem um comportamento.
Então, cada língua vai gerar uma espécie de melodia. A gente não brinca que os italianos falam cantando. Na verdade, qualquer língua fala cantando, porque cada língua tem um contorno melódico. Tá? Então, o que acontece? Quando esse hábito vem para o Ocidente, a língua ocidental vulgar é o latim. A língua culta é o grego, né? Os evangelhos são escritos em grego. As pessoas cultas estudavam grego, mas o cristianismo ele não estava atrás de pessoas cultas, né? Estava atrás de pessoas simples, dos pobres, né? Então ele vai atingir essa camada de pessoas que falam latim. Tanto que um papa vai solicitar a tradução, tá, da Bíblia para o latim, a Vulgata, né, de São Jerônimo, Papa Damaso. Então, os ritos, eles eram feitos em latim. Claro que você vai encontrar também alguns cantos em grego no Ocidente, mas o rito típico em grego é o bizantino. Você vai encontrar também alguns cantos em grego. Você encontra na liturgia, é interessante isso, você encontra na liturgia latina um canto em grego muito marcante, que é o Kyrie, que foi inserido justamente pelo Gregório Magno, porque ele foi núncio apostólico lá em Bizâncio durante um tempo. E ele viu o Kyrie e ele quis trazer o Kyrie para dentro da celebração latina. Ele inseriu o Kyrie na celebração latina. Se você for ver o rito bizantino, os ritos orientais, o Kyrie é uma parte lá da ladainha. Se canta ladainhas dentro das celebrações sempre. Então o Kyrie entra no rito latino como uma corruptela da ladainha, depois que ele toma esse corpo de ato penitencial, né? Então, indo lá adiante, voltando um pouco para o nosso assunto, a ideia do texto grego está presente também na Sexta-feira Santa, né? Ficou famoso na voz daquela Patrícia, né? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Esse texto está em grego na Sexta-feira Santa. Esse canto, ele é cantado em grego e não em latim. Uns poucos exemplos em grego. Mas a língua latina tem o seu acento, a língua latina tem a sua característica, o seu comportamento. Uma coisa que eu posso trazer para vocês, por exemplo, que é diferente do português, é que o latim não tem sílabas oxítonas. Não existem palavras oxítonas em latim. Então você já vai ter um comportamento de pronúncia, de cadência desse latim diferente já do português, né? E ele vai ter as suas diferenças com o grego, vai ter as suas diferenças com a língua hebraica, com a língua copta, com a língua... Então, esse contorno dessa língua, ele vai gerar vários repertórios, a depender do local. Por quê? Porque cada local, como não se tinha ainda uma Bíblia traduzida universal, a universal vai ser a Vulgata, nós temos a Vetus Hispana, nós temos a Vetus Romana, a Vetus Galicana, são traduções da Bíblia anteriores à tradução oficial do São Jerônimo. Você vai ter cantos que vão se desenvolver em torno desses textos, que são todos extraídos dos Salmos. E geralmente essa extração dos Salmos é da Septuaginta. Então é um salmo em latim que foi traduzido do grego, que foi traduzido do hebraico, né? Então quando me perguntam assim, os salmos são rimados? Eu pergunto logo, mas em qual língua você está querendo dizer que ele é rimado, né? Porque em português a tradução é muito boa. Ela tem a quantidade, eu não sei como vai ser agora a nova versão da CNBB, porque eles vão traduzir diretamente do hebraico, né? Como a nova Vulgata foi traduzida do hebraico direto, que é mais antigo, né? Mas o temor é se vai se resguardar a sonoridade, a musicalidade do texto em português, que é muito bem feita. A tradução em português é muito bem feita, tem a musicalidade. O latim também vai ter um certo comportamento, mas esse comportamento tende a ser mais prosódico. Se você pegar os salmos em latim, você pode fazer uma cadência, né? Mas ele não tem a rítmica como tem a dos hinos, feitos em latim, compostos pelos padres da igreja. Que esses sim tem uma métrica regular. Se você pegar, sei lá, Laudaciam Salvatore, né, que é, por exemplo, de ontem. Eu não lembro o texto de cabeça aqui, também não vou pronunciar aqui que não cabe, mas essa é a sequência de ontem, né, a sequência do Corpus Christi. Você pega uma sequência, qualquer hino, você vai ver um comportamento métrico.
Isso é uma origem ocidental, uma sua origem clássica. Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque pretiosi quae mundi pretium. Frutos ventris generosi rex effudit gentium. Então, isso aí é a educação pagã clássica que entra nos padres latinos, eles compõem hinos, porque o hino é epopeia cristã, né? Então você pega aí a Divina Comédia em italiano, ou pega a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Então o hábito clássico é o hábito de compor coisas métricas, com pés métricos. Santo Agostinho vai discutir isso nos primeiros capítulos do De Música, né? Se isso aí já é música ou se é poesia só. Tem uma discussão interessante sobre isso. E os salmos não, que são os que primeiro dão origem, né? Então não temos autores do canto gregoriano, do canto cristão latino inicial. Por quê? Porque os textos são todos extraídos dos salmos. Nós vamos começar a ter autores compondo coisas autorais, com os hinos, a partir de Santo Ambrósio ali, né? A escola Cantorum de lá de Milão, de Santo Ambrósio, depois as outras escolas Cantorum, depois os mosteiros que vão começar a compor também textos autorais, mas os textos originais do repertório da missa, né? Eles são extraídos dos salmos, são todos, quase todos não autorais, né? Um ou outro comúnio, os comúnios são extraídos dos evangelhos, mas também são textos bíblicos. Então esses repertórios de cada região aí da Europa, sei lá, eu já citei 12, o romano antigo, o galicano, você também tem o ambrosiano, que eu citei agora, tem o canto hispano, ou moçárabe, são um pouco diferentes, mas são todos dois da região da Espanha, né? Você vai ter um repertório ligeiramente diferente em cada lugar, com comportamento melódico, que tem uma tendência a ser mais regional. É o modo de cantar romano, é o modo de cantar galicano, né? Mas todos com o latim, ou seja, todos influenciados pela mesma língua, pelo mesmo comportamento de contorno linguístico. Tá claro até aí? Eu dei uma volta imensa aí para poder a gente entender o que é esse canto cristão e o que é o canto gregoriano. O canto gregoriano vai ser essa fusão entre o canto romano antigo e o galicano. Ele vai extrair elementos do dois. Por que ele se funde? O que acontece? Na verdade, o Carlos Magno ele tinha um intuito de homogeneizar o culto na Europa, né? O Papa Gregório ele já contribuiu fazendo uma espécie de rito romano. Ele fez o rito do Papa. Então ele organizou o rito romano, né? E esse rito romano, ele foi o que deu base para o Carlos Magno querer expandir por toda a Europa e, de certa maneira, proibir os outros ritos, né? Ele conseguiu proibir o galicano, porque era a região dele. Teve uma resistência maior no rito hispano, muita resistência, foi lá já para o final, depois que os cristãos ajudaram a reconquistar a Espanha dos muçulmanos, que o rito romano, que é o rito mais monástico, né? Porque quem mantinha eram os monastérios beneditinos, nessas regiões mais distantes, ele vai começar a tomar corpo nos lugares. E depois, com a reforma de Cluny, ele vai ser realmente expandido, vai tomar todas as regiões, aí, o rito romano. Mas quem vai patrocinar essa primeira expansão, essa primeira estabelecimento do rito romano é o Carlos Magno. E ele vai convidar cantores romanos, cantores da escola Cantorum Romana, para ir ensinar esse canto romano nas regiões da Gália, que era onde ele é rei, né? De França, Alemanha. E o que vai acontecer? Já tinha um canto bastante desenvolvido nessas regiões. Por exemplo, em Metz, canto de Metz lá da França. Tem um monastério grande ali, onde vai ter um registro escrito depois desse canto. Esse monastério aí já tem um comportamento com canto, já tem um aprofundamento, né? É um canto bastante desenvolvido. Então os cantores romanos, eles vão meio que aproveitar elementos daquele canto. Eles não vão só ensinar, mas vão aprender também. E esse canto vai se fundir, eles vão começar a continuar praticando durante 150 anos esse canto de ouvido, até ter as primeiras formas escritas, formas neumáticas, já de um canto que é fundido, que é um canto que sofreu uma fusão de elementos de um lado e de outro,
Essa é a tese dos pesquisadores em torno. Essa é a tese mais aceita, né? Mais difundida. Existe também uma tese difundida de que foi um pouco antes do Gregório Magno que isso aconteceu. Foi mediante um bispo muito importante da França. Eu não lembro o nome do bispo, eu peço perdão, porque como é uma tese menos difundida, eu não tenho ela muito de memória. Mas isso teria acontecido antes do Gregório Magno. Ele teria fundido esses dois elementos aí, o do romano com o galicano. Mas se reconhece universalmente que esse repertório gregoriano é a fusão dos elementos romanos com os elementos galicanos. Posteriormente se reconheceu mais ainda porque se acharam manuscritos romanos datados tardiamente, mas de um canto completamente diferente do canto gregoriano. E aí descobriram que na verdade aquele era o canto romano antigo que foi registrado muito tardiamente, né? O canto romano antigo ou paleo-romano. Então essa história é mais ou menos do início do canto gregoriano, e eu falei toda essa história do texto latino e da pronúncia para explicar aqui o nome do nosso projeto, o som da palavra. O gregoriano é só o som da palavra. No fundo é isso, da palavra latina. Ele assume um contorno melódico da língua latina e vai se assumir um contorno a depender do estilo que é necessário em cada local da missa, em cada momento litúrgico. Você falou do Papa São Gregório Magno aí. Canto gregoriano é justamente por causa dele, não é? Hoje já sabe-se que ele não compôs esse repertório, nem a música. Aparecem gravuras dele nos livros gregorianos, tardios, mas a história vai mudando. Você vai pegando as gravuras e vai mudando. Primeiro tá só ele e o Espírito Santo. Aí depois já tem um terceiro transcrevendo. Aí depois já tem partitura na página do terceiro. Então ao longo dos séculos a história vai sendo... uma narrativa vai sendo construída de que ele foi, talvez inclusive estimulada pelo próprio Carlos Magno, de que ele foi o autor, mediante a inspiração do Espírito Santo, das melodias. A gente sabe que isso aí não condiz com a realidade de como se deu isso. Mas ele acabou sendo o grande patrocinador do canto gregoriano. Por quê? Porque ele foi o primeiro a tomar uma iniciativa de compilação de um rito romano, né? O que se confirma hoje é isso. E ele provavelmente teve contato, de acordo com o Dom Saunier, que é o autor do livro Simples de Gregoriano, que eu recomendo que vocês adquiram, quem não sabe nada de gregoriano quiser começar a entender, O Canto Gregoriano do Dom Saunier, Dom Daniel Saunier. É um livro das edições de Solerme. Ele está traduzido em português, foi traduzido por um brasileiro, mas incrivelmente é muito raro de encontrar no Brasil para vender. Ele é recente e ele explica lá esse fato do Gregório Magno ter tido contato com o canto romano antigo, ou paleo-romano, né? Como é que o Gregório virou o patrocinador do canto gregoriano, o autor do canto gregoriano? Bem, isso tem muito a ver com essa expansão do Império e do Carlos Magno, dele ser o patrocinador desse rito romano, e tem a ver também com que aparecia na frente, isso aí está num livro até de gregoriano de um autor espanhol chamado Juan Carlos Asensio, ele explica isso muito bem. Gregório presso, né, uma expressão latina que aparecia nesses antifonários, dando a entender de que ele era o autor, mas existe uma confusão se era o Gregório II e não o primeiro, né? E existe uma confusão em torno da biografia do Magno, que ela foi feita 2 vezes, em 2 momentos diferentes, e no momento não fala nada de canto. Inclusive narra o fato do Gregório não gostar dos nossos diáconos, que eram exclusivamente cantores. Ele não gostava, achava eles muito convencidos, eles não estavam à disposição da igreja, eles queriam aparecer e cantar e aparecer. Inclusive, tem uma tese de que ele tenha fundado a escola gregoriana, a escola Cantorum, para afastar eles lá do meio do castelo. Ele não queria eles lá, porque eles ficavam cantando pelos corredores, atrapalhando. Então ele fez um prédio fora ali daquela região e botou eles todos treinando lá. E tem o fato do Gregório, e isso também é relatado em cartas, ele ser gago. Não, perdão, gago não. Ele ser rouco. Ele não conseguia cantar, porque ele era rouco. Como uma pessoa que vai compor melodias gregorianas
vai ser rouco, né? Então, isso tudo que eu tô falando não é isso aí é pesquisa, tá, gente? Tá tudo citado nesse livro que eu falei para vocês, El Canto Gregoriano, Juan Carlos Asensio. Tá? Tem as cartas do Gregório lá, ele reclamando dos diáconos. Tem um monte de informação interessante e vocês podem acessar, que em espanhol não é uma língua tão distante da nossa. Apesar de ter pouca bibliografia traduzida em português de canto gregoriano. E em termos musicais agora, André, certamente nós temos ouvintes aí que são músicos, que são cantores, que cantam na Santa Missa também. Quais que são aquelas características principais, as características musicais, né, principais do canto gregoriano? Bem, o canto gregoriano ele é um canto monódico. O que é um canto monódico? É um canto de uma única melodia, que é cantado a capela. Tá? Eu tenho até uma palestra no YouTube, quem quiser assistir, sobre o órgão no canto, na liturgia. E lá eu explico bem por que o órgão não acompanha o canto gregoriano. Eu faço um apanhado histórico do órgão na liturgia e mostro que isso de o órgão ser um instrumento que acompanha o gregoriano é uma coisa recente, aí do fim do século XIX e início do século XX. Caramba, tão recente assim? Isso aí é uma iniciativa da restauração gregoriana, de se dar uma base harmônica, né? Claro que antes se tocava gregoriano com órgão, enfim, eles chamam de alternati. Alternati, o órgão tocava uma frase e o coro cantava outra. Então digamos que o órgão tocava pan de língua, o órgão toca instrumental. Aí o coro sanguinisque preziosi que imundi pretium. Aí o órgão então cada frase primeiro coro, depois o órgão, primeiro coro, depois o órgão. Isso aí era uma estratégia para não deixar entediante as celebrações ali a partir da Idade Moderna, depois da Reforma Tridentina. Porque o povo ficava entediado, que já conhecia o canto, já conhecia o texto há muito tempo. Então eles ouviam o órgão, eles meio que já tinham uma certa variação, né? Então isso aí vai se expandir na música protestante, até na música católica, e vai chegar ao ápice com, sei lá, um Glória, cuja primeira frase é cantada pelo coro polifônico, depois a segunda frase é um solista, depois a terceira frase é um dueto, né? Isso vai se expandindo, é a forma que chama concertato, que é quando pegar os textos litúrgicos e cada frase é um movimento, como se fosse uma sinfonia, né? Então, levaram ao extremo essa ideia de alternância entre coro e órgão. Então, voltando à história, o canto gregoriano é um canto a capela. E a Idade Moderna respeitou isso muito. Fazia em alternância, não fazia acompanhamento usando o órgão. O órgão não nasceu para ser um instrumento acompanhante, né? Eu explico bastante isso nessa palestra. O gregoriano é um canto que ele é prosódico. Claro que ele tem também alguns gêneros dentro dele que são rítmicos, que são os hinos, as sequências, tem um comportamento mais métrico. Mas ele tem um repertório de maior parte prosódico. O que é um repertório prosódico? É a prosódia que dá o ritmo do texto. Então é como eu pronuncio uma frase de um texto bíblico que eu vou cantar essa frase. E o gregoriano vai ter uma outra característica, que ele é um canto formular. Ele tem pequenas melodias que são uma espécie de fórmulas que eu vou aproveitando em vários lugares e vou adaptando a vários textos. Às vezes eu pego uma melodia inteira de um canto e adapto um outro canto, integralmente, a mesma melodia. Às vezes eu pego várias pequenas melodias, pequenas fórmula de cadência, fórmula de entoação inicial, fórmula de meio de frase, fórmula de melisma, e eu readapto elas a outros textos e construo um novo canto. Então ele é um canto formular. Essas fórmulas eu posso chamar de gramática do gregoriano. É como se eu tivesse uma fórmula para dizer o sujeito, vamos para o latim, né?
Não é isso exatamente, eu estou fazendo uma analogia. Uma fórmula para dizer um nominativo, uma fórmula para dizer um genitivo, uma fórmula para dizer um ablativo, uma fórmula para dizer um dativo, né? Uma fórmula melódica. Né? Não é exatamente isso, porque na verdade são fórmulas retóricas. A intenção é dar destaque nas palavras mais importantes, preparar cadências, preparar acentos e preparar início de frase. Então as fórmulas melódicas têm essa intenção, que são intenções de construção de frases de modo retórico. O que é esse retórico? O retórico é quando eu chamo a atenção para o texto. Né? Não basta só o texto dizer uma verdade, mas é importante também que eu, por meio do emissor do texto e manipulando a melodia, eu faça essa verdade ser melhor entendida. Não sei se ficou clara essa ideia aí. E cada verdade vai ser dita de acordo com um patos. Eu sou um ethos, eu sou um emissor que tem um comportamento, né? Na arte retórica eu tenho ethos, eu tenho a mensagem e eu tenho o patos. Então eu sou o emissor da mensagem, eu vou manipular a melodia e construir uma melodia que passe melhor a verdade. E eu vou ter um comportamento como emissor, eu tenho uma característica, eu sou, sei lá, vamos botar de maneira... Não é isso, tá? Vamos fazer uma analogia, eu sou o Cristo falando. Né? Não é exatamente isso que os modos fazem. Na verdade, eles fazem uma simbólica. Eles não fazem um personagem. É como se comparasse Tolkien com o Lewis, né? Aquela velha comparação entre simbólica e alusão. Então tem essa ideia aí dos modos. O modo é como o emissor se comporta e como eu sinto é o patos. Então aquela melodia com um certo formato, construída sobre um certo modelo modal, vai me passar um certo comportamento, uma certa mensagem, uma mensagem de introspecção, segundo modo, uma mensagem de heroísmo, de império, sétimo modo, uma mensagem de parousia, né, de apocalipse, oitavo modo. Então assim vai, né? Esses modos eles vão passando uma mensagem. Então o canto gregoriano tem essas características, né? Ele tem um modo que constrói um ethos, ele tem uma melodia que é monódica, sem acompanhamento, a capela, e prosódico. Tá? Eu acho que, fazendo um resumo aí, o canto gregoriano é um canto assim. Ah, claro, em latim, né? Tem canto gregoriano em português? Não tem canto gregoriano em português. Canto gregoriano é um canto em latim. Eu acho que é duro às vezes quando eu falo isso, as pessoas... Não, o que tem em português é um canto em estilo gregoriano. O modelo universal do canto gregoriano como inspiração para compor um canto litúrgico. Então, um canto litúrgico em português inspirado no gregoriano. Mas não é canto gregoriano. Mas além do canto gregoriano, nós temos também outros cantos litúrgicos aqui na Igreja Latina mesmo, não é? Como é o caso da polifonia. Mas os dois estão em pé de igualdade? Polifonia e canto gregoriano ocupam aí o mesmo espaço na liturgia da igreja? A polifonia, a história da polifonia no rito, ela começa já no século X, com o organum, plural organa. Os organa, o organum, era uma técnica para você cantar duas vozes ao mesmo tempo. Depois inventaram uma ideia de manter uma base, manter uma nota fixa e cantar a melodia gregoriana por sobre essa nota fixa, que é o canto melismático, é o organo melismático. E depois o organo livre, que começou a compor, na verdade, né? Então os compositores começam a explorar. Eles começam a fazer organo em 4, 5 vozes, vox organalis em cima, chama também de descantos. Eles começam a brincar, compor. Eles trazem melodias de fora da igreja, textos que não são em latim, começam a misturar com latim. Então a polifonia ela começa a deturpar o texto e o sentido litúrgico já naquela época, né? Ao ponto do Papa João XXII queria abolir a polifonia. Ele dizia que se perdia o texto litúrgico, isso foi antes do Concílio de Trento, né? Queria manter o canto gregoriano, voltar ao canto gregoriano. Então, o que acaba acontecendo é que no Concílio de Trento já era quase fato que iam expulsar a polifonia da liturgia. Só que uma pessoa conseguiu convencer, uma pessoa chamada Palestrina,
Ele compôs a missa dedicada ao Papa Marcelo. O Papa Marcelo era o Papa que estava presidindo o concílio à época. E ele mostrou como era possível fazer polifonia e o texto continuar a ser compreensível, mesmo que não fosse cantado todo junto em todos os momentos por todos os coristas. A polifonia ela vai vencer, né, lá no Concílio de Trento, e ela vai ser o canto da Contra-Reforma. Ela vai ser o gênero que vai representar a Contra-Reforma, que vai fazer essa dialética com o coral protestante. André, eu gostaria que você falasse aqui para a nossa audiência a respeito da função do canto gregoriano na liturgia da igreja, porque a gente sabe que os diversos estilos de música aí, eles despertam na gente sensações que são até mesmo corporais. E até mesmo dentro disso, o canto gregoriano tem uma função, exerce uma função na liturgia da igreja, não é verdade? É importante a gente separar o repertório gregoriano em vários estilos para poder entender a função de cada canto em cada local da liturgia. Então nós temos 3 estilos: o estilo silábico, o estilo semissilábico e o estilo ornado ou melismático. Eu posso chamar o do meio também de semi-ornado, né? Por que é importante saber? Porque existem cantos na liturgia que são silábicos e a intenção deles é pedagógica. Então vou citar alguns aqui: o Glória, o Credo. Eles são geralmente silábicos. Eles são silábicos com alguns pontos que tem um melisma ou outro. Por quê? Porque ele só está com o melisma demonstrando que uma frase terminou, que vai começar outra, né? E por quê? Porque fica mais fácil para a Assembleia aprender o texto e cantar o texto, quando o canto é silábico. O que é silábico? Quando cada nota tem uma sílaba, né? Então, obviamente, se você vai aprender a melodia, você vai com a melodia aprender o texto. Na liturgia também tem os cantos que são semi-ornados ou semissilábicos. Eles têm a função de chamar a atenção para o texto. Quais são esses cantos? São os cantos processionais: o introito, o ofertório e o comúnio. Vão ter marcas retóricas e algumas palavras importantes que chamem a atenção da pessoa. Então, por exemplo, sei lá, um introito: resurrexi. Então já tenho um pequeno melisma aí sobre a palavra resurrexi, que é o introito da Páscoa. Aqui vai começar a procissão do introito da Páscoa, procissão de início da missa. Então vão ter outros pontos que vão ter palavras importantes com marcas retóricas, ou seja, melismas, neumas de destaque, coisas que vão dar um destaque àquele texto. Aquele texto é para ser ouvido e não cantado. Tem mais 2 cantos que eles são ornamentados, eles são melismáticos, que é o canto do graduale e do aleluia. Eles têm uma função muito importante, eles têm a função de fazer a dialética com as leituras. Eles têm que estar num grau de elevação, de ser rebuscado ao ponto de estar à altura das leituras feitas, da leitura da epístola, a primeira leitura, e o evangelho. Por isso que eles são melismáticos. Eles têm que converter as pessoas não só pelo aspecto retórico, mas pelo aspecto da beleza agora. Ele realmente é aquele canto para você ficar se deleitando na celebração. Você vê o texto e você se deleita com a beleza que é dada àquele texto. Tá? Então, esses 3 níveis da retórica são mencionados por Santo Agostinho. E ele fala desses 3 níveis que têm vínculo direto com esses 3 estilos gregorianos. Então não é um problema eu ter um canto que não seja gregoriano, mas que cumpra essas funções litúrgicas, né? Eu preciso ter o canto que embeleza também, né? Nós estamos na religião católica, no Ocidente, a beleza ela entra na liturgia. A liturgia não é só uma liturgia numa religião tradicional, de uma tribo perdida, que o elemento da beleza ele está abaixo do elemento da sacralidade. Quer dizer, ninguém vai se deleitar com uma música assim. A música tem outra função, uma função sagrada. Então, se eu vejo uma polifonia renascentista, uma palestrina sendo cantado num momento que eu tenho que me deleitar, esse é um afeto que eu vejo assim, meu Deus, Deus é muito grande, porque olha só a maravilha dessa música ecoando dentro desse templo que tem uma acústica perfeita e que eu não consigo nem imaginar como isso pode ter sido concebido por esse artista. Está longe da minha capacidade.
eu vou conseguir ter um afeto que seja mais adequado ao templo. Quando eu olho um templo, uma igreja, uma catedral, né, gótica, que é gigante, que eu não consigo, eu me sinto pequeno ali. Então, os cantos, claro que tem que ter beleza, porque a beleza faz parte do cristianismo, faz parte do catolicismo, mas ela tem que provocar os afetos corretos, os afetos adequados a uma celebração litúrgica, né? E além de provocar os afetos, ela tem que, principalmente para não se perder o foco, comunicar o conteúdo do texto litúrgico a partir de uma retórica adequada, que é os 3 tipos que eu já expliquei anteriormente. André, a gente já está se encaminhando aqui para o final desse episódio, infelizmente, né? Passou muito rápido, mas eu gostaria de saber de você, então, para a gente encerrar, o que a gente pode fazer aqui no Brasil para resgatar o canto gregoriano na nossa liturgia? Bem, eu acho que a gente tem que ter primeiro a capacidade de convencimento dos nossos sacerdotes. Tem muitos que já têm um apreço maior, mas tem muitos que, por uma realidade de formação, contexto histórico e contexto geográfico brasileiro, acabou se distanciando do canto gregoriano por... esse latim é uma coisa que ultrapassou, que não tem mais nada a ver. Ou então, essa melodia aí que as pessoas dormem. A capacidade de convencimento dos sacerdotes é a primeira questão. Segunda coisa é você selecionar os cantos que possam ser mais digeríveis ao início das pessoas, para que elas possam aos poucos ir migrando o repertório, né? Então você tem que, com certeza, fazer a pessoa ter um contato, se você vai cantar em latim, com o significado daquele texto que você está cantando. Não tem sentido cantar alguma coisa em latim que não se entenda, né? E vejam que a gente está numa situação tão precária que até às vezes as coisas em português as pessoas não entendem. Então precisa ser feito um trabalho pedagógico, aí, um trabalho com as pessoas, de formação, fazer ser acessível às pessoas, né? Isso é muito importante mesmo, muito importante. Nos meus concertos, quando eu fazia do projeto da universidade, eu sempre dava um programa com todos os cantos, com o texto em latim e a tradução em português, para as pessoas poderem acompanhar o texto, que às vezes a pessoa que não está habituada com o latim não consegue acompanhar o que está sendo cantado. Eu começaria com, não com tudo, mas colocaria primeiro o ordinário em latim, se for o caso. Kyrie, Glória, Credo, Agnus, Sanctus. Primeiro esses, porque são cantos mais fáceis de cantar, principalmente o Glória. O Credo não costuma se cantar, né? Mas o Glória. O Kyrie é uma versão mais simples, silábica. Kyrie é grego, tá? Não é latim, mas também poderia ser feito o Kyrie. Aproximar as pessoas do latim antes de aproximar do gregoriano, porque o gregoriano não canta em latim. Existem versões do gregoriano em português, por exemplo, versões boas, propostas em estilo gregoriano, como a do Mosteiro da Ressurreição. Então pega lá uma antífona em português do salmo que é cantado naquele introito lá, naquele dia, e canta. Essas sugestões que eu faria, né? E aí, quem for cantar, monte um coro. Tente abandonar o microfone. O microfone é uma coisa que dá muito destaque. Lembrem do São Gregório Magno, que não gostava dos diáconos que queriam aparecer, tá? Imagine se ele fosse celebrar na sua missa nesse domingo. Ele não gosta que você cante no microfone e apareça. Monte um coro. Não precisa aparecer. Todo mundo canta junto ali, todo mundo se apoia. Põe o microfone só pro coro ali. Se você tiver um dinheiro lá da paróquia, contrate um professor de canto, técnica vocal, para dar aula pro coro, para poder desenvolver um pouquinho de preparo vocal, respiração, emissão sonora, tudo isso aí, pronúncia. Você tem que fazer o melhor, né? Você não vai fazer... eu toco na igreja desde os 15 anos. Eu tenho quase 40. É uma ladainha que fala que eu já até cansei dessa ladainha. Bem, eu sou músico formado, estudei de 8 anos, né? E tinha que ficar ouvindo esse tipo de ladainha. Porque nós estamos aqui para dar o nosso melhor para Deus. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor para Deus. Nós estamos aqui porque nós damos a melhor parte para Deus. Melhor parte. O cara tá 20 anos cantando, nunca fez aula de canto.
O cara tá há 15 anos tocando violão, nunca fez uma aula de violão. Nunca aprendeu, nunca estudou. Mas tá lá e tá dando melhor pra Deus. Eu não consigo, pra mim não fecha. Essa conta não bate. Entendeu? Quer dizer, desculpa, sinceramente, eu vou ser até grosso aqui. Quem tá dando melhor pra Deus sou eu, que tô fazendo doutorado em canto gregoriano. Você tá dando melhor pra Deus mesmo? Você tá estudando pra fazer isso? Você tá se preparando pra fazer isso? É a sua vida, não é a sua vida? Integre na sua vida isso. Ah, não dá pra ser músico, a profissão de músico. Beleza, não tô falando isso. Mas se é a segunda coisa que você vai fazer, além da sua profissão, faça o melhor possível. Leve a sério. Não chegue só 15 minutos antes lá com o violão desafinado, toque tudo errado. Qual é a música de hoje, hein? Ah, é aquela. Ah, não sei o que. Gente, já passou esse tempo. Eu lamento porque... e aí eu vou até fazer uma defesa de quem acaba fazendo isso. Eu lamento porque após o Concílio Vaticano II jogaram na costa do leigo isso. E sem preparo nenhum. Antes, as paróquias reservavam dinheiro para contratar organista, para contratar o que chamam de chantre, que é o cantor, que é o cara que é contratado até para conduzir o coral, para ensinar o coral, que seja uma pessoa que estude ou que seja formada em música. Contrate um chantre, contrate um violonista. É simples. Então é isso, meu recado é esse. Eu fui um pouco mais doido porque essas coisas me tiram do sério. Não, excelente, André, excelente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa catequese maravilhosa que você trouxe pra gente aí. Eu espero então que os nossos ouvintes, né, que amam a liturgia da igreja, que amam o canto litúrgico, sigam esses seus conselhos e possam colocá-los em prática nas suas paróquias também, né? Isso é uma coisa muito importante. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Meu caro, minha cara, e aí? Gostou desse episódio? Aprendeu alguma coisa com ele? Gostou do que o André trouxe pra gente aqui hoje? Então eu quero te convidar a enviar o link desse episódio, pode ser o link do Spotify, do Deezer, do seu agregador de podcasts aí, ou até mesmo do nosso site, enviar o link desse episódio para algum amigo músico, cantor, instrumentista que canta, que toca na igreja, sobretudo na Santa Missa. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você achou esse conteúdo bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro, precisa ser passado adiante. Então eu quero contar com a sua ajuda aqui para isso, ok? Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. André, muito obrigado, meu caro. Obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por nos ensinar tanto hoje. Deus lhe pague, viu? Bem, obrigado, Peter, pelo convite. Obrigado aos ouvintes todos que tiveram a paciência de me ouvir até o final. Peço perdão pelos momentos mais exaltados, mas eu me exalto porque eu amo isso. Nossos canais de contato estão aí, né? Instagram, @osomdapalavra. YouTube, youtube.com/osomdapalavra. Mande mensagem aí pra gente no Instagram, acompanhe nossos vídeos no YouTube. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio também do Cooperadores Clube. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria! Um abraço.